Pense rápido aí, quantas vezes você ouviu que estavam morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil de Covid-19? 1.100, 1.200, até 1.400 pessoas. Só que isso não aconteceu. E não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas oficiais dos cartórios de registro civil. Essa fonte não tem como questionar, porque se não é registrada no cartório a morte de uma pessoa, a família não tem como fazer o enterro ou a cremação. É o cartório que dá o atestado de óbito. E os cartórios do Brasil se uniram num grande esforço para também eles darem diariamente as estatísticas de mortes por Covid-19. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje eu vou te contar quando foi, afinal, o pico da pandemia no Brasil e que número foi o maior de todos, número de mortes diárias no auge do contágio. Primeiro, uma explicação fundamental. Esses números de 1.000 e poucos mortos por dia que a imprensa divulga, porque são os dados oficiais informados pelo Ministério da Saúde, não são necessariamente os números reais. O Ministério da Saúde faz o levantamento com base nas notificações que recebe dos estados. Só que tem cidades e estados que não são tão organizados para atualizar os números diariamente. E aí, quando mandam a atualização para o Ministério da Saúde, aquelas notificações enviadas referem-se a mortes de vários dias. Então, às vezes, uma cidade ficou vários dias sem informar mortes, lá no gráfico consta como 0, como se ninguém tivesse morrido, e de repente tem um pico de mortes porque vieram várias mortes confirmadas. Não quer dizer que aquelas mortes ocorreram naquele dia específico. Na planilha do Ministério da Saúde, que qualquer um pode acessar buscando por Coronavírus Brasil, estou com ela aberta aqui, os números são atualizados por data de notificação. Então, como eu falei agora há pouco, se uma cidade, por exemplo, passar 4 dias sem fazer nenhuma notificação de casos para o Ministério da Saúde, vai constar como se não tivesse ocorrido nenhuma morte naqueles 4 dias. E aí, se de repente ela apresentar, por exemplo, 80 mortes, lá na planilha do Ministério da Saúde vai aparecer que naquela cidade morreram 80 pessoas naquele dia da notificação. Quer ver como é diferente o número do site oficial do governo, o Coronavírus Brasil, e o do site dos cartórios? Eu estou aqui com a data do dia 29 de julho, quarta-feira. No Ministério da Saúde, nesse dia, foram notificadas 921 mortes, não necessariamente ocorridas na quarta-feira, de Covid-19. No portal da transparência dos cartórios de registro civil do Brasil, que também você pode acessar buscando por mortes cartórios, está lá que no dia 29 de julho foram registrados 304 óbitos por Covid-19. Então, olha a diferença, 304 óbitos registrados em cartório e 921 notificados ao Ministério da Saúde no dia 29 de julho. Como eu disse, eu vou fazer essa análise baseada exclusivamente no portal da transparência dos cartórios, porque ali não tem erro. A pessoa morre, o parente pega o laudo do médico com a causa mortis, leva no cartório para fazer o registro. Sabe quando foi o pico da pandemia no Brasil? Em maio. Em maio. No começo de maio eram registrados por dia 630, 650 novos óbitos nos cartórios. E esse número ele foi subindo ao longo de maio até chegar no ponto mais alto no dia 25 de maio, quando morreram 997 brasileiros de Covid. Veja que não chegou a 1.000. 997 mortos no dia 25 de maio e depois esse número começou a cair. No site dos cartórios tem a curva das mortes. Nas 2 últimas semanas de maio e primeira semana de junho, morreram todos os dias mais de 900 pessoas, então era o pico. Finalzinho de maio e começo de junho, o pico das mortes. Depois a queda é gradual, pequena, mas gradual. Na segunda e terceira semana de junho, o Brasil registrou diariamente mais de 800 mortes, então o número variava de 800 a 900. Aí no finzinho de junho caiu um pouco mais e ficou na faixa entre 700 e 800 mortes por dia. Ficou assim por mais ou menos 3 semanas de novo, até a metade de julho.
e desde o dia 22 de julho a queda começou a ser mais acentuada. 600 e poucos registros de morte por dia, depois 500 e poucos, 400 e poucos, no dia 29 já estava em 304 mortes por dia, um número bem menor. Por que os estados estão informando ao Ministério da Saúde um total de 900 e tantas mortes por dia ainda, quando os cartórios estão registrando cerca de 300 mortes? É um mistério que eu não sei explicar. Mas aí eu fui olhar outros dados que existem lá no portal da transparência dos cartórios e tem algumas coisas curiosas. Eles fazem o levantamento de mortes por outras causas também. Eu fui ver, caíram as mortes por infarto, AVC, insuficiência respiratória. Praticamente todas as causas mortes caíram nesse primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019. Será que as pessoas estão morrendo menos das outras doenças? Ou é porque a média de pessoas que contraem as outras doenças é a mesma, mas como elas têm também o coronavírus, a causa mortes que fica registrada é Covid-19. Aqui diz que de março a julho de 2019, olhe isso, 90.052 pessoas morreram de pneumonia no Brasil. É um número até parecido com o das vítimas fatais de Covid, né? Esse ano, no mesmo período, morreu bem menos gente de pneumonia. 61 mil pessoas, é 30% a menos do que no ano passado. É estranho, né, que uma doença, de repente, deixe de fazer vítimas fatais. Eu acho que talvez essas 30 mil pessoas, essa diferença, seja porque houve um número de doentes de pneumonia mais ou menos parecido, como ocorre todos os anos, só que essas 30 mil pessoas contraíram também coronavírus. E aí a causa mortes foi apontada como Covid e não pneumonia. Deixo as conclusões para você, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você prefere acreditar, como eu, nos números dos cartórios que registram os atestados de óbito ou nas notificações feitas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde e somadas lá no Ministério da Saúde naquela planilha Coronavírus Brasil? Você prefere acreditar que a pandemia já teve o pico lá em maio, entrou no chamado platô em junho e começo de julho e agora está já numa curva descendente, está caindo, ou ainda acha que 1.000 pessoas estão morrendo todos os dias de Covid-19? Deixa aí sua opinião, se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!